Olá, turminha, tudo bom? Sextou, né? Sextou com aula de arte com o professor Ari Cardoso. Hoje eu vou sair um pouquinho aí, nós estamos falando muito de pintura, né? Falamos aí das vanguardas, analisamos quadros. Hoje vamos falar um pouquinho de literatura, e é legal porque a literatura é uma arte que eu já estudei muito, porque a minha formação é em letras. Então a literatura é uma arte da qual eu sei um pouquinho mais, só um pouquinho mais, que das outras, tá bom? Então vamos falar de literatura e mostrar para vocês também que literatura é algo que a gente tem que colocar na nossa vida. Porque às vezes a pessoa fala assim, não posso comprar uma grande obra de arte, mas uma grande obra literária você tem acesso. Tem obra literária no supermercado aqui por menos de R$10. Ari, mas R$10 vou comprar o livro uma vez? Tem biblioteca municipal, tem biblioteca na sua escola. Quantos livros já pegou na biblioteca da sua escola? Nenhum? Não é possível, cara. Pega um livro na biblioteca, começou a ler, não gostou, se devolve e pega outro. Um livro você vai gostar. Tenho certeza, aposto com você, que se você pegar ali e escolher 10 livros lá na biblioteca, vai ter um que você vai gostar. Você vai ser surpreendido. Faz esse propósito aí, você vai ver que o professor Ari está certo. Vamos lá, o que é literatura? Literatura é uma arte feita com palavras, ou seja, por meio de texto. Então a pintura não é feita com imagens criadas com tinta. A literatura ela é feita por palavras, ela é feita por texto. O que faz um texto ser literatura ou não? Vamos pensar o seguinte, tem vários tipos de texto no nosso dia a dia. Na escola tem muito texto. A gente entra na internet e tem um monte de texto. O que faz esse texto ser literatura ou não? O texto literário é aquele texto que foi criado para ser arte. É aquele texto em que há uma preocupação em como fazer, uma preocupação com a estética. Vou dar um exemplo de um texto que não é literatura, notícia. Quando você escreve uma notícia, você quer passar uma informação. Então a notícia, qual a preocupação do jornalista? Pegar a verdade, escrever detalhes, escrever aquilo que o leitor quer ler para ficar bem informado. Esta é a preocupação dele. E a preocupação de atender vários públicos diferentes. E a preocupação de que tudo que está escrito ali esteja dentro do padrão da língua portuguesa, para que seja entendido em qualquer lugar do Brasil. Quando é um texto literário, aquela palavra que está escrita ali, ela pode significar algo diferente. Eu posso organizar minhas frases de maneira que o som fique musical, que tenha repetição de som. Eu posso pegar uma palavra e juntar com outra e criar uma palavra nova. Eu posso escrever sem respeitar a regra gramatical. Agora, tudo isso que se faz na literatura é pensado pelo artista. Tudo que se faz em literatura, o artista sabe o que ele está fazendo. Ele errou, não, em literatura não tem problema errar. Não, aqueles desvios gramaticais que estão ali, eles não são erros, eles são propositais. Tá bom? Quando você pega, por exemplo, uma obra do Ariano Suassuna, O Alto da Compadecida. No Alto da Compadecida, a fala do pessoal lá é toda aquela fala, né, com sotaque, aquela fala popular. Por quê? Porque ele quer mostrar artisticamente situações daquela região ali do Nordeste. Então a literatura ela sempre vai te levar além. Uma notícia não. Uma notícia tem que estar escrita e pronto. Uma notícia não pode ter duas interpretações. Um texto de literatura ele pode ter duas, três, várias interpretações. Às vezes você lê um livro e cada vez que você lê, você percebe algo diferente. Às vezes cada pessoa que lê um livro entende de uma maneira diferente. E a literatura, como ela é arte, nós já estudamos muito sobre outras artes, a literatura ela vai provocar sensação. A literatura ela vai gerar um sentimento em você, ela vai mexer com os seus sentidos. Aquele texto literário vai te levar a sentir um cheiro, porque você lembra daquele cheiro. Vai te levar a escutar aquelas palavras ali,
aquela música, vai te levar ali a ter várias sensações. Um texto não literário não vai fazer isso. Tá bom? Então, vamos... vou dar um exemplo igual eu fiz em arte. Vamos pensar, a literatura ela seria... Um texto não literário seria um tijolo. Vamos pensar aí. Um tijolo. Para que serve um tijolo? Você construir uma casa. Pronto, ele tem uma função. Agora, esse tijolo aí seria literatura a partir do momento que alguém pega esse tijolo, muda o formato dele, coloca ele numa posição diferente na parede, aí você começa a fazer isso com as palavras. Uma palavra colocada de maneira normal numa frase vai ser um texto utilitário e vai trazer apenas uma interpretação. A partir do momento que começa a se brincar com essas palavras, a usar essas palavras para fazer um trabalho artístico, você tem a literatura. Bom, o texto literário tem função artística e o texto não literário tem uma função utilitária. Exemplo de texto literário: conto, poesia, romance. O conto é uma história curta. A poesia vocês já estudaram, que é aquele texto que tem verso, tem rima. Romance é um texto maior dividido em capítulos. Crônica é um texto em que se conta uma história do cotidiano para levar a uma reflexão. Fábula é aquele texto em que animais, objetos, têm funções e pensamentos humanos. E o texto teatral é aquele texto feito para ser encenado. Todos esses textos são textos literários. E tem muitos outros aí. Bom, e aí nós temos os gêneros literários, que são 3. O lírico, o narrativo e o dramático. Gênero lírico. O gênero lírico, ele vai englobar aqueles textos que são poéticos e que falam de sentimentos. Olha o exemplo. De tudo ao meu amor serei atento, antes com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte e a angústia de quem vive, quem sabe a solidão o fim de quem ama, eu posso então me dizer do amor que tive. Que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito, enquanto dure. Tem musicalidade, fala de sentimento. Você tem uma voz aí falando de sentimento. Essa voz que fala no poema lírico, nós chamamos de eu lírico. Tá? Uma música entra no gênero lírico. Se é uma música que fala de sentimento. Então o texto poético, o texto em verso, que fala de sentimento, ele pertence ao gênero lírico. Mas tem que ser gênero lírico só fala de amor? Não. Gênero lírico pode falar de amor e pode fazer uma reflexão sobre a existência de alguém. Tá bom? O outro gênero literário que nós temos é o que nós chamamos de gênero narrativo. E antigamente tinha o nome de gênero épico, que vai ser o quê? Histórias. Então aquele texto literário que conta a história com personagens, que tem tempo, tem espaço, que tem desfecho, que tem clímax, ele entra dentro do gênero literário chamado de gênero narrativo. Um romance, que eu falei antes, uma epopeia. O que é uma epopeia? É um texto, geralmente em verso, que conta as aventuras de um herói. A Guerra de Troia, por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar do filme Troia. O filme Troia ele é baseado em um livro que foi escrito na Grécia há muito tempo, pelo Homero, que chama Ilíada. Então a Ilíada é uma história contada em verso das aventuras. Aí nessas aventuras tem ali o Paris, tem o Heitor, tem o Aquiles, tem a Helena de Troia. Os Lusíadas, que é um texto português, os Lusíadas narra as viagens de Vasco da Gama às Índias. Mas não é um texto, não é um documentário que conta tudo que aconteceu na viagem. É um texto em que o autor, o Luís Camões,
O Luiz de Camões pegou essa viagem do Vasco da Gama e foi contando histórias de aventuras que ele inventou, com seres místicos ali. Então isso é uma epopeia. O conto eu já falei para vocês, que é uma narrativa curta, a crônica eu já falei para vocês, e a fábula também. Olha um exemplo de gênero narrativo. Uma rã estava no prado olhando um boi e sentiu tal inveja do tamanho dele que começou a inflar para ficar maior. Então outra rã chegou e perguntou se o boi era o maior dos dois. A primeira respondeu que não, e se esforçou para inflar mais. Depois repetiu a pergunta: quem é o maior agora? A outra rã respondeu: o boi. A rã ficou furiosa e tentou ficar maior, inflando mais e mais, até que arrebentou. Esta é uma fábula, né? E toda fábula ela tem uma reflexão. A pessoa querendo ser mais do que ela pode, sentindo inveja de alguém, ela exagerou tanto nessa busca de ser igual, que ela acabou aí perdendo a vida dela. Bom, mas nós estamos falando de gênero literário narrativo, é o que? Uma história que tem duas personagens, que são as duas rãs, que estão conversando e falando sobre o tamanho do boi e sobre o fato de uma delas querer ficar maior que esse boi. Então isso é gênero narrativo. Gênero dramático. O gênero dramático ele vai englobar aqueles textos que são feitos para serem encenados. Roteiro de teatro, por exemplo. Então, se eu tenho um gênero lírico, eu leio uma poesia falando de sentimento. Se eu tenho um gênero narrativo, eu vou ler um texto que conta uma história. Agora, o gênero dramático não. O gênero dramático eu vou ver atores que pegaram um texto, decoraram esse texto e vão interpretar. Então, o gênero dramático, ele vai incluir aqueles textos que são feitos para serem encenados. A poesia eu pego o livro e leio e falo em voz alta. A narração, o texto narrativo eu pego o livro e leio. O gênero dramático eu vou assistir. Então o gênero dramático, ele vai ter o resultado final na encenação. Então roteiro de filme, roteiro de novela, roteiro de teatro, ele é um texto do gênero dramático. Olha o exemplo aí. Ato 1º, cena 1. Verona, uma praça pública. Aí você tem os personagens aí, o Sansão, tem lá a explicação. Entram Sansão e Gregório da casa e falando ali o que eles fazem. Aí embaixo vem Sansão, Gregório e na frente a fala. Esse texto faz sentido agora? Não, ele não é para ser lido por mim. Esse texto vai ter um ator fazendo o Sansão, um ator fazendo o Gregório, e cada um vai pronunciar a sua fala em um local que vai ter um cenário recriando essa praça, e se eles tiverem algum sentimento ali do personagem, eles vão ter que esboçar esse sentimento, e esse texto aí ele vai fazer sentido para a gente quando ele virar uma imagem encenada por um grupo aí de atores. Bom, e aí nós temos em literatura como em arte, nós temos os períodos literários. Os períodos literários são o quê? São períodos de tempo divididos de acordo com a característica das obras produzidas naquele tempo. Então, junta-se ali todos os autores, um estudioso, né, de literatura, ele pensa assim, vamos imaginar que não tivesse os períodos literários. Ele pensa, de 1900 até 2000, o que o pessoal escrevia? Aí ele pega tudo que esse pessoal escrevia, pega os autores que faziam sucesso, e ele vai olhar o que esses autores têm em comum, o que sempre aparece na obra deles, que é diferente do que aparecia na obra do pessoal de 1800. Aí ele vai falar, olha, essa literatura ela vai receber esse nome. Então o período de 1900 até 2000 é a literatura com o nome tal. E eles vão fazendo essa divisão. Na literatura brasileira, nós temos os períodos. O quinhentismo, e eu vou falar rapidinho de cada um. O quinhentismo é aquela literatura feita logo que os portugueses chegaram ao Brasil. A Carta de Pero Vaz de Caminha, por exemplo, faz parte desse período quinhentista. As obras do José de Anchieta e de outros jesuítas, elas fazem parte desse
quinhentismo. Depois do quinhentismo, olha aí, vem o barroco. O barroco, que tem aquelas obras, né, do Aleijadinho lá na escultura, o barroco é um período em que tem muita literatura falando de igreja, de religiosidade. O barroco ele é da época logo depois da Reforma Protestante. É a época do Aleijadinho. O arcadismo que vem depois, o arcadismo, para vocês terem ideia de mais ou menos que época que foi, é na época do Tiradentes, da Inconfidência Mineira. O romantismo é um período ali próximo da independência do Brasil. Aí o realismo, o naturalismo, o parnasianismo e o simbolismo, que estão grifados aí, eles acontecem praticamente na mesma época. Surge o realismo, surge o naturalismo, surge o parnasianismo e depois o simbolismo. O realismo é um período em que os autores gostavam muito de mostrar a realidade como ela é. O naturalismo mostrava a realidade e analisava baseado em teoria científica. Então, o realismo e o naturalismo são de uma época em que a ciência, o cristianismo ali começou a perder um pouquinho o foco e a ciência começou ali a ganhar moral na sociedade. Então, esse pessoal do realismo e naturalismo, eles se apegaram às ciências, às teorias científicas. Então, eles começaram a querer mostrar a realidade e provar a realidade, assim como a ciência faz. Aí vem aí o parnasianismo. O parnasianismo é um período em que os escritores preocupavam em fazer uma poesia perfeita. Então, eles preocupavam em fazer a melhor rima que eles pudessem fazer. Eles preocupavam em dividir certinho cada linha do poema. E eles faziam muitos poemas que a gente chama de soneto, que é o poema que tem sempre 14 versos. Então, os parnasianos se preocupavam com a forma da poesia. Então, alguém foi e olhou ali, que alguns escritores daquela época preocupavam muito com a forma da poesia. Vamos reunir e vamos chamar de parnasiano. Aí vem o simbolismo. Aí surge um grupo de poetas que está preocupado com a musicalidade e não está preocupado em falar de realidade. Eles estão preocupados em falar daquilo que a gente não compreende. Eles vão falar do espírito, eles vão falar da loucura, eles vão falar do pensamento, do sonho. Eles vão ter uma poesia que vai focar mais nos aspectos tristes da condição humana. Aí depois desse simbolismo surge o período que é o pré-modernismo, em que os autores começam a se preocupar em ter uma literatura que fala do Brasil, e eles começam a não se importar mais em misturar. Que a gente tem uns períodos aí, o simbolismo, o parnasianismo, o realismo, eles não se misturam. De repente tem um grupo de escritores que vai começar a misturar a característica desses três estilos aí. Aí tem um pré-modernismo. E aí vem a época das vanguardas, lembra que nós estudamos? Expressionismo, cubismo, que é a época em que vai se querer criar uma arte nova e a literatura vai nessa onda também. Vamos criar uma literatura nova, diferente, moderna, uma literatura para o futuro. Aí surge o modernismo, que é o período em que o pessoal vai começar cada um fazer um estilo diferente e as pessoas buscando muitas inovações aí na literatura. Antes não, antes cada um seguia ali, eles seguiam estilos parecidos em cada período. Agora no modernismo o legal é inovar, é criar coisa nova. E depois do modernismo vem a literatura contemporânea, que é a literatura de hoje. Que é uma literatura que vai, de certa forma, dar uma liberdade para o artista ser conservador e para o artista ser inovador. Tá bom? Vocês aí que estão no oitavo ano, vão começar a ver literatura aí, com certeza, pode ser que vocês vejam antes, mas com certeza mesmo, no ensino médio, no primeiro ano. O pessoal do 9º ano já vai ver ano que vem. Então, ano que vem vocês já vão ter aí aula de literatura. Tá bom? Então, gente, essa foi a nossa aula de arte. Lembrou? Sextou, né? Então, sextou. Não esquece. Sextou é aula de arte com o professor Ari Cardoso. Tá bom? Até sexta-feira que vem. Espero que você esteja aí para assistir a nossa aula de arte, que é a aula mais legal, a aula light que a gente tem durante a semana. Tá bom? Até mais, estamos juntos aí.